capítulo 5 do livro de 1 Coríntios diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso, façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Porque aos que estão de fora, Deus julga. Tirai, pois, a este iníquo dentre vós. O que Paulo quer nos ensinar neste capítulo 5 é sobre os padrões morais. Como devemos nos comportar espiritualmente? Qual é a nossa postura espiritual? Qual é o padrão espiritual que nós devemos ter referente à moral? A moral se fala sobre conduta, sobre alicerce estabelecido diante da verdade e da bondade. Paulo fala que a fornicação é uma maldade. E essas pessoas que praticam a fornicação devem ser entregues a Satanás para serem destruídos na carne. O que é a fornicação diante de Deus, diante da palavra? Fornicação é todo ato ilícito, todo ato de imoralidade sexual fora de uma aliança matrimonial. O que é uma aliança? É quando nós, diante de Deus e diante dos homens, assumimos um compromisso de uma aliança. E tudo que for fora dessa aliança está estabelecido como fornicação. Se eu pratico sexo antes do casamento, eu estou praticando uma imoralidade sexual. Eu estou praticando fornicação. Não, essa aliança não está revelada a Deus e nem aos homens. Quando eu pratico relação sexual íntima ou mental com a esposa do meu pai, com uma mulher que não pertence a mim, ou com um homem, eu estou praticando imoralidade sexual. Isso é fornicação. É todo ato sexual fora de um relacionamento conjugal, onde, instruído por Deus, divulgado aos homens, são alicerçados. Então, tudo que estiver fora disso, Paulo diz que a pessoa que faz esse ato deve ser entregue a Satanás. Então, quando Paulo fala sobre esse tipo de personalidade, esse tipo de padrão moral,
que é fora da conduta daqueles que querem seguir o Evangelho de Cristo. Paulo relata sobre fermentação. E o que é a fermentação? Um pouco de fermento leveda toda a massa, aumenta a massa. E quando se há um fermento velho, antigo, a massa fica até dura. Então Paulo fala que nós devemos limpar esse fermento velho. O que é o fermento velho? São os pecados velhos, pecados que nós sempre praticamos. Porque todos nós somos pecadores. Mas quando nós descobrimos pela luz da palavra qual é o tipo de pecado que eu estou cometendo, imediatamente qual é o comportamento que nós devemos ter? Nós devemos nos apresentar perante o Senhor, relatar qual é o nosso pecado, qual é a nossa conduta que estamos cometendo, nos arrepender de todo o nosso coração e nos limpar desse pecado. Dizer ao pecado, eu não te quero mais. Dizer ao pecado, eu estou nova criatura, eu estou me fazendo novo, para que Deus possa habitar em mim e esses pecados sejam eliminados. Quem mentia não mente mais. Quem errava não erra mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem fornicava não fornica mais. Porque quando os nossos olhos são abertos para entender a luz da palavra, que é a verdade para as nossas vidas, nós abandonamos o pecado. E nós devemos abandonar esse pecado. Paulo fala que Cristo, quando ele foi crucificado, ele relata sobre a fermentação dos nossos pecados que estavam ali, na cruz do Calvário. E que Jesus levou sobre si esses pecados para que nós pudéssemos hoje ter vida. E o que é essa vida? Através do Evangelho. Porque quando nós conhecemos a luz dessa verdade, nós encontramos o pecado que há em nós, nós deixamos na cruz e seguimos a nossa vida com Cristo. Por isso, muitos judeus, eles praticam o pão asmo. Asmo, que é isso? É um pão sem fermento, na época da Páscoa, para relatar que nós precisamos tirar todo o nosso fermento, tudo aquilo que nos faz ser orgulhosos, tirar o nosso ego, tirar os nossos erros, tirar a mentira, tirar a inveja, tirar a idolatria, tirar tudo aquilo que não pertence a nós e buscar o reino de Deus sobre as nossas vidas. E nisso nós precisamos aprender com Paulo, porque Paulo fala que nós devemos nos atentar. Porque se dentro de uma congregação há uma pessoa que pratica a fornicação, essa pessoa ela deve ser vista para que ela possa ser retirada daquele lugar. Por quê? Porque quando nós entendemos que quando você conhece o pecado e você continua praticando o pecado, você não está arrependido do pecado. Você precisa se arrepender, porque ter remorso é uma coisa, mas quando você se arrepende, você deixa de praticar aquilo que você praticava. Muitas pessoas dizem, se converteu porque era ladrão, agora não rouba mais. Era prostituta, agora não se prostitui mais. E nisso, Cristo veio para nós pecadores. Nós que erramos e falhamos diante da palavra de Deus, porque não somos justos, não há um justo sequer. A Bíblia diz isso. E se nós não somos justos, nós somos pecadores. Mas e onde estamos pecando? Paulo fala hoje sobre a fornicação. Então nós devemos viver e entender qual é a nossa prática que nós estamos fazendo. Se no passado cometemos a fornicação, cometemos a imoralidade sexual, que a partir de agora, a partir de hoje, nós venhamos a nos arrepender e praticar uma nova vida. E falar para o Senhor que nós não queremos mais praticar isso, que nós queremos ter uma aliança diante do Senhor, uma aliança diante dos homens, para glorificar o nome do Senhor. Que essa palavra esteja dentro do seu coração, que ela possa te fortalecer, que todo pecado que habitava dentro de você seja removido nesse dia, para que nova vida, nova oportunidade
Deus tenha para você. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, e que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.